Scooby, Apocalipse Volume 4. Em algum lugar no deserto de Nevada. Após dormir por algumas horas, Velma acorda preocupada, pois estava atrasada para o seu turno de vigília. Logo pensou que levaria uma grande bronca de Daphne, mas surpreendentemente, ela faz o contrário, o acalma, deixando claro que estava atenta a todos os movimentos junto com o Scooby, o que deixou a doutora um tanto quanto curiosa, já que Scooby era o cão mais dócil do programa de cães inteligentes. Falando em curiosidade, Velma questionou sobre a arma que estava em posse de Daphne. Respondendo, Daphne disse que encontrou dentro da van, onde possuía várias outras. Então Velma decidiu fazer um inventário dessas armas, enquanto Daphne foi ver como Fred e Salsicha estavam. Por sinal, estavam dormindo igual nenéns. Então, tranquila, Daphne foi refletir sobre o quão importante Fred era para ela e sobre toda aquela situação. Enquanto isso, ela estava sendo observada por alguém que nem imaginava. E neste momento, diversas criaturas começaram a surgir do chão, enquanto o que parecia ser o rei daquelas criaturas se rastejava lentamente em direção a Daphne. Porém, Scooby surpreende, o atacando ferozmente. No entanto, rapidamente aquela criatura se levanta, fazendo Daphne disparar, dilacerando a metade de seu corpo. E para piorar, barulhos surgem da máquina de mistérios. Logo, Daphne se lembra de Fred e corre em direção à van. Mas, do nada, Velma cai da máquina de mistérios, tentando escapar de uma criatura assombrosa. Mas, com o controle de um drone na mão, Velma dispara um raio na cabeça daquela criatura, salvando-se. Contudo, inesperadamente, Fred aparece em uma luta corporal com um monstro e o empurra para longe de si. Então, Daphne finaliza com um disparo de um raio mortal. Enquanto todos lutavam para sobreviver, Salsicha estava tirando um cochilo, após ter feito uma boquinha. Bom, tudo parecia estar resolvido, apesar de ter sangue e pedaços de monstros por todos os lados. Mas Scooby os alerta, começa a latir e a rosnar para o que restou daquela criatura, que parecia ser um vampiro. Porém, eles não queriam ficar ali para descobrir, então não restou outro. Fugiram em disparada. Sem uma direção, Salsicha dirigia a máquina de mistérios, enquanto os outros discutiam novamente sobre as intenções do Projeto Elísios, sobre quem era o culpado, sobre a possível existência de um vampiro imortal. E isso não poderia dar em outro. Daphne e Velma começou novamente a discutir. Então, Fred teve de tomar a liderança e mostrar a elas que elas deveriam trabalhar como um time em um outro lugar no deserto de Nevada. Monstros e criaturas de todos os tipos por todos os lados. E no meio de tantos monstros, um grupo de cães. O interessante é que os cães não despertavam o interesse daquelas criaturas. E aproveitando-se disso, um deles, o mais inteligente, o mais feroz, o mais ousado, Scooby-Doo, decidiu liderá-los em busca de Scooby-Doo e seus amigos. E enquanto Scooby-Doo fazia um discurso motivacional para os outros cães, eles devoravam uma daquelas criaturas. Do outro lado, no deserto de Nevada, cabisbaixa, Velma chorava em meio a essa situação. E observando uma oportunidade para criar laços e apaziguar a relação, Daphne tenta consolá-la. Enquanto isso, Salsicha saqueava algumas coisas em uma dessas mega lojas famosas. Após alguns minutos de conversa, Velma se levanta, deixando de lado a tristeza, e sai à procura de um aparelho eletrônico, quem sabe um notebook, onde talvez conseguiria mais informações sobre tudo o que estava acontecendo. E para firmar os laços, Daphne foi junto, fazendo a guarda de Velma. Durante sua procura, elas encontraram mais alimentos e algo nada muito agradável. Um homem cheio de o que parecia ser um plasma ou
uma gosma esverdeada. Então Velma decide colocar a mão na massa e faz uma espécie de autópsia naquele cadáver cheio de gosma, o que assusta Daphne, mas Velma descobre algo importante. Não era apenas eles que não tinham sido infectados pelos nanites. Bom, e enquanto Velma investigava aquele cadáver, Fred e Salsicha carregavam a máquina de mistérios com suprimentos e conversavam sobre o quão apaixonado Fred é por Daphne, se preocupando com o futuro, pois tudo poderia estar perdido e seu amor talvez nunca fosse correspondido. Continua.